Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã, nós começamos mais um dia. O meu pedido ao Senhor nessa manhã é que esteja ao teu lado, onde você estiver nesse momento, em casa, no carro, no trabalho, dentro do ônibus, em algum lugar, mas que a mão do Eterno esteja cobrindo a tua vida, te concedendo força e esperança. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E eu vou convidar você a ter nas mãos e abrir a Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, o versículo 1 e o versículo 2. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, Jesus revelou a compaixão, a sua graça, a sua misericórdia. Jesus veio aqui a essa terra revelar o caráter do Pai, e nós podemos entender claramente que nós temos um Deus cheio de graça, cheio de amor, bondade e de justiça. Quando ele se depara com um dos filhos que estão passando por dificuldades, ele se compadece. E foi dessa forma que Jesus agiu quando via as pessoas que estavam carecendo nesse mundo. Quando nós estudamos o livro de Mateus, é necessário abrirmos os nossos olhos, porque Mateus está nos ensinando o papel de Jesus Cristo quando esteve aqui nessa terra. No capítulo 6, Jesus demonstra sua autoridade sobre a lei. No capítulo 8, Jesus demonstra sua autoridade sobre a enfermidade e as doenças. Mas no capítulo 9, Jesus demonstra sua autoridade sobre o pecado. Jesus veio aqui a essa terra para nos limpar do pecado. Jesus veio aqui a esse mundo para nos trazer libertação. Aqueles que se apegam a Jesus Cristo encontram-se completamente limpos de todo o mal do pecado. Os judeus acreditavam que toda enfermidade era resultado de algum pecado cometido pela pessoa ou por um dos seus familiares. E Jesus, naquele momento, diante daquele enfermo, Jesus se apresenta como sendo a solução para todas as dificuldades. Eis a razão pela qual ele se volta para aquele enfermo e fala: perdoados estão os teus pecados. Mateus capítulo 9, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. A partir do momento em que Mateus insere no seu livro as revelações falando que Jesus Cristo passa a convidar coletores de impostos para que possam segui-lo, Mateus estava dizendo que o nosso Mestre, o nosso Salvador, ele não é seletivo. Ele buscava amar a todas as pessoas. Não havia uma classe de pessoas que Jesus não quisesse salvar quando ele colocou os seus pés nesse mundo. Os olhos de Deus para essa terra era para salvar todas as pessoas. O método de Jesus era muito claro. Jesus se envolvia com os pecadores. Jesus ia até a casa das pessoas. Jesus se tornava íntimo. E nesse relacionamento pessoal com os seus filhos, ele os conduzia pelo caminho da salvação. O objetivo de Jesus em estreitar os seus relacionamentos era mostrar, revelar a verdade, o amor de Deus àqueles que estavam envolvidos no pecado nessa terra. Enquanto os judeus eles eram seletivos a revelar quem eles amavam, a quem eles queriam fazer o bem, Jesus Cristo, quando coloca os seus pés nessa terra, ele quebra por completo esse tabu, esse preconceito. Jesus quer mostrar para os judeus que eles deveriam amar a todos. Embora Deus estivesse escolhido a nação de Israel para lhe representar, mas o objetivo final de Deus era, através da nação de Israel, salvar todas as pessoas, todos aqueles que crescem em Jesus Cristo, que aceitasse a salvação gratuita oferecida pelo céu, esse seria salvo. Não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus tem um remanescente nesse mundo. Deus tem um povo que ama a sua palavra, mas esse povo não pode ser seletivo em amar o seu semelhante. Hoje é necessário amar a todas as pessoas, todas as classes sofridas desse mundo. É necessário apresentar a verdade de Deus. É necessário ensinar que o nosso Deus um dia voltará aqui a essa terra, irá colocar um ponto final e espera que todos os seus filhos possam crer em Jesus para receber a salvação. Mateus capítulo 9, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem,
mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus, nesse momento, ele usa uma figura de linguagem de como as pessoas naquele período, eles guardavam seus vinhos. O recipiente onde se guardavam os vinhos era nas peles de carneiros. Se fazia um recipiente onde o vinho era colocado dentro desse local e na proporção do tempo se percebia que o odre, quando ele estava fermentado, aquele recipiente ele se esticava. Mas se colocasse um vinho novo dentro de um odre velho, no momento em que ele fermentasse, esse recipiente não iria suportar a fermentação do vinho. E era o que Jesus estava falando, não se coloca um vinho novo em um odre velho, porque se colocar um vinho novo num odre velho, o odre velho não irá suportar a fermentação, ele irá rasgar, irá derramar todo o vinho. Jesus usou essa ilustração para mostrar às pessoas daquela época que os seus ensinamentos eles eram novos, eles jamais conseguiriam ser suportados nos odres velhos dos rabinos e dos líderes daquele período. Era necessário eles mudarem de vida. Se houvesse mudança no coração, eles teriam capacidade de entender as verdades do Pai, as verdades que trariam salvação para as suas vidas. No versículo 19, nós podemos observar que mais uma vez Mateus revela mais uma cura de Jesus, de uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia por 12 anos. E ela, desacreditada pelos médicos, ela deposita sua fé completamente no Senhor e acredita que se pelo menos ela tocasse nas vestimentas de Jesus, ela seria curada. E no momento em que ela se aproxima do Senhor, toca no Senhor, o Senhor a reconhece que dele saiu o poder. Os discípulos se voltam para Jesus e perguntam: como que o Senhor pode indagar de que alguém lhe tocou, sendo que nós estamos aqui cercados por uma tamanha multidão? Mas Jesus sabia que de uma forma especial dele tinha saído o poder para curar alguém que estava padecendo. Mateus apresenta Jesus no versículo 23 como sendo o Senhor da vida. Chegando na casa de Jairo, a sua filha estava morta e as pessoas já estavam ali no estado fúnebre. Para elas não havia mais esperança de ressurreição e Jesus pediu para que ela se afastasse. Jesus a tomou pela mão e mais uma vez a filha de Jairo voltou a viver. Mateus apresenta Jesus como sendo a solução para todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Se porventura nessa manhã tem alguém que está passando por alguma dor, alguma luta, algum problema que aos seus olhos é impossível vencer, coloca nas mãos de Deus. O nosso Deus pode de todas as coisas. O nosso Deus traz cura, salvação, restauração e vida para todos aqueles que creem nele. Veja que Jesus vai quebrando alguns preconceitos. Naquele período, tocar num cadáver, tocar em alguém que já tivesse perdido a sua vida, fazia com que essa pessoa se tornasse impura por uma semana. Mas Jesus quebra completamente esses tabus e Jesus toca na filha de Jairo e faz com que ela volte a viver. Jesus veio nos mostrar que é necessário abrir o coração para as verdades eternas, para que nós possamos receber a salvação. Querido amigo, saber que Jesus tem poder é uma coisa, ir até Jesus e usufruir desse poder é outra coisa. Ter a palavra de Deus nas mãos e conhecer a palavra de Deus é uma coisa, mas viver a palavra do Senhor é uma outra realidade. O céu nos convida a irmos até Jesus e usufruirmos esse poder, vivermos uma vida transformada, sermos uma nova criatura. O céu espera que nós possamos ter a palavra de Deus, mas acima de termos conhecimento da palavra de Deus, Deus espera que nós possamos viver a palavra do Senhor. Aqueles que estão vivendo a palavra do Senhor nos dias em que nós nos encontramos, esses estão sendo aplaudidos pelo céu e estão recebendo a bênção de Deus. Deus espera que cada um dos seus filhos que se encontram nessa terra possam a cada dia entregar o seu coração ao Senhor. Nós precisamos a cada dia escolher em viver mais para o céu e menos para essa terra. Aqueles que escolhem amar a Deus, aqueles que escolhem viver em comunhão com o Senhor, estão mantendo o seu nome no livro da vida. E quando Cristo voltar aqui a essa terra, serão essas pessoas que serão convidadas pelo céu a se encontrar com o seu Deus e viver eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.